Olá, bom dia. São 8h10 para você que acompanha a TV Câmara Campinas. Mais uma edição do Estúdio Câmara no ar, quarta-feira, 28 de janeiro. E hoje nós vamos abordar um tema que virou polêmica entre vários públicos e perfis e tomou conta das redes sociais e das mesas de café. Você já deve ter visto por aí memes e vídeos dizendo que assinar a carteira de trabalho é coisa do passado. Afinal, por que o regime CLT virou chacota para tanta gente? De um lado, a busca por liberdade, home office e horários flexíveis. Do outro, a segurança de direitos que levaram décadas para serem conquistados. Nós vamos entender se essa fuga da firma é evolução ou uma armadilha comportamental. E você aí de casa que acompanha o Estúdio Câmara pode mandar as suas perguntas aqui pelo WhatsApp 19 97829 3776. Mas antes de nós começarmos, vamos às notícias, porque Campinas foi selecionada pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, para participar de pesquisa de avaliação que pode viabilizar o uso do lenacapavir, medicamento injetável de aplicação semestral para a prevenção do HIV. A cidade é uma entre 7 no Brasil escolhidas para o estudo de possível incorporação do medicamento ao SUS, o Sistema Único de Saúde. O Centro de Referência em IST, HIV/AIDS e hepatites virais foi selecionado para a implementação do projeto. O início está previsto para o primeiro semestre de 2026. Serão distribuídas 1.500 doses entre as unidades selecionadas, entre os quais estão o Centro de Campinas, e o atendimento vai ocorrer por demanda espontânea no Centro de Referência aqui da nossa cidade para as pessoas que atendam ao critério estabelecido pelo Ministério da Saúde. Em Campinas, o Centro de Referência fica na rua Regente Feijó, 637, no centro da cidade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 8 horas da noite. E olha só, você que mora no distrito de Barão Geraldo, atenção! Para garantir a oferta de transporte aos alunos da Escola Estadual Professora Dona Maria Maciel de Castro Canso, localizada no Village Campinas, as linhas de ônibus 321, que é Centro Médico Terminal Barão Geraldo, e 322, Village Campinas, Terminal Barão Geraldo, vão circular com trajetos especiais em dias úteis a partir do dia 2 de fevereiro, que é o dia da volta às aulas. A medida, determinada pela INDEC, foi alinhada com a diretoria da instituição de ensino após a descontinuidade da oferta de transporte fretado aos alunos que moram no Bosque das Palmeiras, Alto da Cidade Universitária e Piracambaia, que serão beneficiados com o desvio das duas linhas. Não haverá, na fase inicial, ajustes no tempo de ciclo ou intervalos das linhas. A INDEC vai monitorar a operação e promover adequações se forem necessárias. Agora vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira, que será de sol, com algumas nuvens e chuvas isoladas. A mínima fica em 19 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Agora vamos então aqui falar sobre o nosso tema do dia. O regime CLT virou chacota? Porque a geração atual parece não estar mais em sintonia com a carteira assinada. Mais do que uma questão de contrato, o que vemos hoje é um questionamento cultural. Será que é vergonha ser CLT hoje? Dados recentes mostram que o Brasil já superou a marca de 25 milhões de trabalhadores por conta própria, ou seja, os MEIs. Um movimento impulsionado pela chamada gig economy, a economia dos bicos. Este modelo de trabalho flexível, focado em contratos temporários e serviços sob demanda, é quase sempre intermediado por plataformas digitais. Na teoria, sua essência é a ausência de vínculo formal, o que garantiria independência e total flexibilidade de horários ao trabalhador. Mas o debate hoje não é apenas jurídico, é sobre o que esperamos das nossas relações com o trabalho e como chama-se o verniz do sucesso das redes sociais
impacta nas nossas escolhas. Essa discrepância entre a imagem pública impecável e a realidade privada muitas vezes é difícil e está ditando o ritmo das carreiras no país. E para analisar esse cenário, o Estúdio Câmara de hoje recebe dois especialistas que entendem muito de gente e de mercado. É a Cláudia Rossetti, que está aqui com a gente, doutora Cláudia, que é advogada empresarial e trabalhista, e também Jordi Rocha Meirelles, que é psicólogo clínico com foco em psicanálise. Sejam todos bem-vindos aqui no Estúdio Câmara. Obrigado. Lembrando que daqui a pouquinho você pode aí, já enquanto começa e ouve aqui o ponto de vista dos nossos convidados, mandar a sua mensagem para a gente. Eu vou repetir, hein? 97829-3776. Eu vou começar pelo Jordi, que a gente vai falar um pouco dessa questão comportamental. E a gente vê, inclusive eu fiz aqui algumas pesquisas, Perfeito. a gente tem meme em rede social, Temos. a gente tem inclusive podcasts que abordam com mais profundidade sobre isso, mas de onde vem esse sentimento atual de que ser CLT, gente, é a consolidação das leis trabalhistas, que foi lá no século passado, isso é um atraso de vida? É um reflexo direto de que os jovens consomem nas redes sociais e que isso permeia as suas vidas? Perfeito. Tem muito das redes sociais e não tem como a gente colocar um ponto só, parte daqui. O que acontece hoje em dia? Vamos colocar CLT e ela tem um significado e um significante. Significado é aquilo que você pode pegar no dicionário e traduzir. Isso é geral para todo mundo. Significante é a forma como você entende aquilo. Por exemplo, posso pensar numa cadeira. Cadeira é o padrão para você se sentar, ok. Significante é a questão de o que essa cadeira representa. Para mim, pode vir algo de confortável. Para você, pode vir a ideia de estar sentado 8 horas, CLT, diante de uma cadeira. Então, isso muda bastante. O que a gente vê é esse significante mudando de geração para geração. CLT, para uma geração passada, tinha um significado. Para essa nova, ela tem de uma carga de fracasso. E aí a gente pode explorar um pouquinho mais o porquê. Um indício, começando como você trouxe das redes sociais, é a questão da rede social trazer a ideia de que é muito fácil você começar um negócio, você empreender, não ter mais aquela questão do compromisso com o outro. Vivemos numa sociedade e sabemos que não é assim tão fácil. Então é Sim. algo para a gente trazer ao longo da conversa. Daqui a pouco a gente fala então de novo. Agora eu dou as boas-vindas à Cláudia. A gente lembra aí, doutora, que a CLT foi criada em 1943, num outro momento de conquistas de direitos do nosso país, de vários pontos de vista, mas hoje, quando a gente pensa nessa legislação, por mais que nós tivemos algumas atualizações, hoje, apesar da flexibilização, por exemplo, das leis trabalhistas, essa lei, ela consegue abraçar as novas demandas quando a gente pensa nesse trabalhador que quer flexibilidade, quer também, por exemplo, segurança, ou realmente essa lei ela está rígida demais para quem quer trabalhar hoje? Bom, bem composta por você, Mirna. Realmente hoje as leis estão ainda muito aquém do que, muito abaixo, na verdade, do que se espera no mercado de trabalho, porque o jovem realmente busca uma liberdade, ele quer realmente ser dono do seu próprio horário, do seu próprio tempo, e como a legislação é um pouco antiga, e por mais que em 2017 a gente teve várias atualizações com o teletrabalho, o home office, a gente sabe que evoluiu muito, mas ainda falta mais evoluções para atender essa nova geração, né, a geração Z e a Alfa, que a gente sabe que quer uma liberdade, né, quer aproveitar o seu dia, focar mais na saúde mental e física. Infelizmente, algumas diretrizes, pela rigidez das 8 horas diárias, não é possível, né? Infelizmente, a gente precisa amadurecer mais a legislação para poder abraçar esse novo jovem que não está querendo entrar no mercado de trabalho. Mas aí, Jordi, não entra uma espécie de ilusão? Eu não quero entrar no mercado de trabalho dessa forma. Eu quero fazer do meu jeito. E aí entra essa questão de sentimentos, olha, minha família cobra ou não, ninguém cobra, eu vou fazer do meu jeito, mas não sei no que vai dar. Essa coisa do instantâneo, que é muito do jovem, inclusive. Existe sim, bastante. A gente vê hoje o jovem no princípio do prazer. Pegando estudos recentes, a gente
trazendo o estudo sobre videogames. Pegaram um padrão de antigamente, década de 90, onde traziam jogos como Sonic, Mario, Fliperama, ao qual você tinha que pagar, colocava uma ficha e tinha 3 vidas. Eram aquelas 3 vidas, perdia, você tentava de novo. Tinha um prazer nesse processo. Certo. Hoje em dia, esses jogos eles são facilitados para a criança não desligar o videogame, que ela pode desligar a qualquer momento e voltar. Então, o que acontece muitas vezes, trazendo isso para a realidade? O jovem, ele quer sempre o prazer imediato. E a gente sabe que muitas vezes o trabalho não é assim. É um compromisso com o outro, ao qual eu preciso, por exemplo, estar acordado às horas, eu tenho que estar aquelas certas horas ali. Eu não posso desligar e voltar no momento que eu quero. E aí causa muito atrito entre pais. Eu tenho na minha clínica pais que têm conflitos com jovens adultos, por quê? Eles entendem o trabalho de uma forma diferente, eles foram criados em outro período. E aí vem o jovem, muitas vezes se sente identificado com outras profissões que surgiram recentemente. YouTubers, TikTokers, que conseguem trabalhar de uma forma diferente. Eles falam, inclusive você pergunta o que você quer ser, eu quero ser influenciador. Youtuber, Isso. né? E aí acha que o caminho é fácil, porque ele só tem o contato da rede social e todos os jovens que ele vê lá têm uma vida boa, têm São um sucesso. bem-sucedidos. Isso. E aí ele acredita que ele também consiga. E não é sempre assim, a gente sabe que tem uma realidade mais dura aí, e é preciso trabalhar. Sim, agora, doutora Cláudia, quando a gente pensa nessa realidade e nesse prazer que o Jordi mencionou, inclusive, o jovem ele não tem essa noção, ou ele às vezes ele fala assim, não, vocês pensam tudo pelo lado ruim, de que, por exemplo, ele precisaria estar protegido por uma lei caso ele venha a sofrer um acidente, caso alguma coisa aconteça com ele, ou não, ele não leva isso em consideração. Eu acho dificilmente eles estão levando esse ponto em consideração, Mina, porque a CLT ela traz essa segurança de ter como se fosse um seguro, né? Caso ele venha a sofrer um acidente, acaba ficando impossibilitado do trabalho, adoeça, a CLT protege e tem ali o INSS também para que ele possa se beneficiar. Diferente de uma profissional autônomo, né? Que ele vai ter que não vai ter esse seguro, né? Ele vai ter que ficar sem renda nenhuma e muitas vezes passar até alguma necessidade. Então, o jovem, ele nesse meditatismo, ele não consegue pensar a longo prazo e esquece desse benefício da CLT hoje. Mas aí nesse contexto ainda, a gente tem muitas empresas que usam o expediente da pejotização, né? Que daí o funcionário abre ali o seu CNPJ e ele pensa, como a empresa não vai pagar todas as taxas e tudo que no Brasil a gente sabe que tem bastante imposto para pagar, ele entra na pejotização para reduzir custos. E até que ponto esse salário maior, que é colocado para o PJ, esconde talvez uma perigosa armadilha como, olha, você não vai ter fundo de garantia se um dia você sair desse trabalho, se você não contribuir, você vai ter outros problemas, ou não, também como a gente tem essa questão do INSS, que está cada vez mais distante a aposentadoria, isso não é levado em consideração ou não precisa ser levado em consideração? Não precisa ser levado em consideração e dependendo qual profissão é tomada, a pejotização hoje não é aceita, né? Ainda mais se for uma atividade própria do negócio. E acaba virando ali assumindo um risco no sentido, ele vai seguir, ter um dinheiro imediato, CPJ, mas aí como que funciona ali a contribuição dele? Ele vai contribuir por conta própria? O que mais vemos é que o jovem ele não contribui por conta própria e muitas vezes acaba enfiando os pés pelas mãos. Eu vejo muitos casos que a pessoa é MEI, acaba não pagando a parte tributária, se enrola, porque precisa de um contador também, não é só a parte tranquila do negócio, né? Então eles precisam ali se programar, né? Caso queira seguir PJ, saber dos riscos e também começar a investir de forma autônoma numa previdência ou até mesmo no próprio INSS de forma autônoma. Jordi, mas essa ideia de ganhar muito cedo, né, gera essa sensação de atraso, por exemplo, às vezes as pessoas vão lá, se formam numa profissão que precisa de um estágio, precisa de um início, ele fala, não, eu me formei, mas eu quero já ganhar muita grana, então eu não vou fazer o estágio, que eu vou ganhar o básico, eu não vou entrar como um júnior. Como que é isso também quando você lida com esse jovem que está em busca de uma evidência no mercado e mais que a profissão, pensa no dinheiro?
Boa. Mais do que só no trabalho, é uma questão de não querer o processo. Isso a gente vê também, e muito discutido nas redes sociais, em relacionamentos. As pessoas querem já estar ali no momento, ter aquele princípio de novo do prazer, e aí já sair pela tangente, não ter aquele compromisso. No trabalho é a mesma coisa. A pessoa só quer o bônus, mas não vê o ônus, aquele processo que é levado em consideração, né? Muitas vezes tem a inspiração, o meu pai já está num patamar X, minha mãe também, e já quer começar daquele patamar, e não é assim. A gente sabe que precisa começar aos poucos, construindo isso. Frustração tem demais, então é importante saber lidar com frustração. Isso que eu ia perguntar agora, porque de repente a frustração é você ter um superior que nem sempre você vai fazer só o que você quer. Perfeito. Você tem que seguir algumas determinações, algumas regras, e não colocar só as suas regras. O jovem hoje, que você disse lá no começo, que busca esse prazer rápido, ele está preparado? E de que forma a gente consegue pensar que ele precisa desse preparo, tanto para o CLT quanto para empreender também? Perfeito. Ele não está preparado. E aí não quero martirizar o jovem. O problema hoje muitas vezes vem de nós, uma geração passada, pais e mães, que não souberam instruir, colocar limites muitas vezes, trazer para a criança, olha, eu ganho X, mas você tem que entender, tem os custos de minha vida. Olha o quanto que eu trabalho para isso, para chegar para você. Para a criança entender essa precificação das coisas, o quanto que ela tem que se frustrar muitas vezes. A gente tenta proteger esses jovens e crianças e entregar aquilo que às vezes faltou na infância. Então é importante trabalhar também em terapia para poder lidar com eles. É só uma consequência, é um sintoma de uma geração passada. Mas aí quem tem que ir para o consultório, o jovem ou os pais? Todos. Todos. Com Agora, certeza. doutora Cláudia, com quase 39 milhões de brasileiros na informalidade, a gente falou de 25 milhões que já são mês, né? Mas tem muito. E o Congresso tem discutido para que a CLT não seja vista como uma inimiga da produtividade. O que a gente precisa evoluir, então, para encontrar um equilíbrio? Bom, é uma ótima pergunta. Eu acredito que hoje a gente tem que pensar um pouquinho mais uma modernização da CLT e pensar mais no resultado, né? Porque hoje os jovens, eles vendem as horas e pensam, nossa, eu vou vender as minhas horas, 8 horas do meu dia por um trabalho. Quando na verdade ele, se fosse pelo resultado, eu acho que teria ali um maior ganho. Por exemplo, ali, as pessoas trabalhariam com o resultado do próprio trabalho e assim também ter uma flexibilidade também de uma forma que ele conseguisse ao longo do dia distribuir essa carga horária e poder fazer as atividades, os estudos que ele tanto deseja. E hoje eu vejo que a gente ainda está em um retrocesso na legislação, porque falta ainda a gente atender e ter uma visão mais ampla para esse jovem, que ele está buscando entrar no mercado de trabalho, ter um próprio negócio e a CLT está um pouco fechada nesse caminho hoje, né? Então, tem muitas mudanças acontecendo, né? Recentemente, agora em janeiro de 2026, já teve o reconhecimento das mídias sociais, né? Postar agora não é apenas um hobby, né? É uma profissão. Então, a gente vê que tem muita coisa acontecendo de positivo por esse jovem e acredito que com a modernização a gente também vai abraçá-los e eles vão vir ali para a CLT também, né? Assim espero. A gente está falando muito do jovem, mas isso também influencia muito uma geração que a gente vê cada vez mais as pessoas em busca de transição de carreira também, Com certeza. né? Até porque é vendido esse sonho de que a CLT você tem limites e empreender não há limites. Como que a gente consegue lidar com isso também para a geração mais velha que passa a ter esse sonho e às vezes não leva em consideração os desafios? Ou ela está mais preparada para os desafios desse processo? Tá. Tudo é uma questão de você ter uma psicoeducação, se informar e entender melhor. Muito eu vejo sendo influenciado transição de carreira, pessoas falando nas redes sociais. Quem posta nas redes sociais não vai falar dos percalços ou das tentativas erradas, só vai falar de casos de sucesso. Aí acaba o quê? Você se inspirando, olha, aquela pessoa deu certo, essa deu certo, mas não vê quantas pessoas deram errado nesse trajeto, né? Então é você fazer um estudo, ver se é o melhor momento, se aquilo faz sentido para você, se aquele trabalho que você está naquela área atual não é mais aquilo que você quer, ok, partir para o pressuposto agora que eu quero outra área e me identifico. Quais são os percalços? Converse com pessoas que fizeram essa transição também e que tragam realidade para você.
Não só, de novo, o princípio do prazer, querer aquilo, o sucesso, sem os custos dessa transição. Sim, às vezes a gente conversa, inclusive eu apresento um programa chamado Ser Empreendedor, que traz essas vertentes também. As pessoas, umas falam, não, eu fiz o caminho certo, outros falam, eu estou ainda me adaptando, porque a pessoa que pensa que empreender trabalha menos, nem sempre é assim, dependendo, inclusive, do que você decide. Existe também uma desilusão nesse processo? Vou perguntar para os dois. Primeiro, Jordi. Tá, com certeza. Sempre que a gente começa um sonho, há uma idealização. E aí, quando você coloca em prática, há os percalços, frustrações, a realidade em si. É importante o quê? Que você saiba lidar com frustrações. E aí volta para os jovens de hoje. Eles não sabem. Não foi imposto para eles lidar com isso. Então é muito difícil falar para o jovem, siga esse caminho se a gente não ensinou eles quando era necessário. Doutora Cláudia. Não, com certeza. Empreender é um desafio, né? Muito maior até do que estar numa CLT. Só que isso exige responsabilidade. E o jovem, a partir do momento que ele não entrou no mercado de trabalho, ele não criou essa experiência para lidar com o empreendedorismo. A gente sabe que tem muitas normas, não só a gente está falando de trabalhista, tem tributária, tem empresarial, tem muitas legislações para cuidar até do negócio. Ele Então, está assim, preocupado no fazer, é no isso? fazer, exato, sem pensar na legislação em si, no porquê, né, e como, porque realmente empreender tem mais responsabilidade ainda do que ser empregado. Só que também a pessoa precisa passar por esse momento de ser empregado, entender sobre negócio, sobre gestão, para que assim tenha experiência para assumir o próprio negócio. A gente vem de um período que eu não sei se que antes era orgulho, você ia, hoje é tudo digital, é claro, né? Mas você tinha o orgulho de ir lá no escritório do Ministério do Trabalho para tirar a carteira, para procurar o primeiro emprego, né? Você tinha, aí a gente vem até, por exemplo, de pais que trabalhavam praticamente a vida toda na mesma empresa. Era um orgulho se aposentar no seu primeiro emprego. Depois isso foi evoluindo, você já tem possibilidade de não estar feliz nesse trabalho, não suja mais a carteira, né? Porque antigamente falava suja a carteira. Sim. E hoje já, nossa, você tem carteira assinada? O que é isso? Isso é ruim, né? Como que a gente consegue desmistificar essa questão e mostrar que dos dois modos, CLT e também empreender, há pós e contras? Eu acho que com a nossa experiência e educando esses jovens desde a base, os desafios vão existir, tanto no empregador quanto na própria na CLT em si. Só que o jovem ele precisa saber também das consequências, né, como é imposto, que não é só fazer, ele precisa se comprometer, ele precisa buscar o conhecimento e também saber que ele vai precisar ingressar no mercado de trabalho, né, diante das escolhas dele e que ele possa ter uma experiência para isso, né. E bem como você falou, minha irmã, eu lembro até que o meu caso, né, quando eu tinha 15 anos, começar como aprendiz era um grande privilégio, iniciar numa empresa, iniciar num negócio, aprender, né, ter essa curiosidade de conhecer uma profissão, de iniciar na profissão, e hoje a gente vê que não tem mais esse desejo dos jovens. E eu acho que a gente precisa trazer mais essa informação, esse lado apaixonado de iniciar uma carreira, né? E caso ele entenda que ele precisa mudar, fazer uma transição, que faça, mas que ele tenha esse desejo de começar, né? Eu vejo que muitos jovens estão começando muito tarde no mercado de trabalho, né? Muitos jovens com 20 anos ainda não começou a trabalhar. E antigamente, no passado, 14 anos, né, 15 anos, a pessoa já estava no mercado de trabalho se preparando, tirando a carteira e tendo esse orgulho de pertencer, literalmente, né? Sim, aí você falou uma questão importante, pertencimento. Jordi, você atende muito lá no consultório essa questão de pais falando, meu filho ainda não se encontrou, quando vai se encontrar, inclusive quando se fala de mercado de trabalho. Muito. Trazendo a fala pertencimento, eu gostei muito que ela falou comprometer. E aí, de novo, não é só uma questão no trabalho, uma questão social. Trazendo relações. Antigamente também havia o compromisso de estar com a pessoa, você casava e ia até o final da vida. Assim Sim. como você falou, o primeiro trabalho era um casamento. Passaram-se a mudar, hoje em dia já não querem mais a CLT, que é o compromisso, é o se comprometer, da mesma forma que acontece com relacionamentos. Então o problema é sempre o quê? É eu querer aquilo da minha forma, não ter o outro me olhando, impondo regras, me frustrando.
a pessoa quer viver sempre do prazer. Então a gente Sim. precisa reavaliar muito isso. E aí o que os pais trazem? Gerações diferentes, vai ter o conflito, realmente. Muitas vezes esse jovem não começou, igual eu trouxe aqui, com 20 anos está os pais sustentando e falando assim: "Preciso que você vá para o mundo". E esse jovem fica: "Ah não, mas eu quero tentar aquilo, eu gosto daquilo, CLT é ruim, eu não vou ter uma qualidade de vida, psicológica, física, eu quero cuidar de outros afazeres, hobbies que eu tenha". Então é mostrar para ele que não, é um começo, caso você queira, para empreender tem esses custos, como ela disse, tem contabilidade, tem Responsabilidades. impostos, responsabilidades, que independente do caminho, você primeiro precisa ter responsabilidades. E é isso que a Sim. gente vai trabalhando na clínica. Mas aí não entra aquela questão também de os jovens saber que, de certa forma, se ele não conseguir, dentro daquilo que ele escolheu fazer com flexibilidade, paz de espírito, que se o dinheiro não rolar, no final do mês tem quem pague as contas dele? Tem muito disso, tem essa segurança, né. E aí o pai tem que ir colocando: "Olha, eu preciso que a partir de tal tempo, você tenha esse compromisso". Quanto antes você começar essa educação financeira, melhor. Acho que isso também falta nas escolas. Poderia ser discutido mais. Entendo que a obrigação maior é dos pais. Sim, agora, doutora, uma outra questão. Há muito, inclusive da nossa geração, que teve que transpor muitas barreiras, por exemplo, para conseguir um cargo de gestão, de coordenação, e isso é algo que entre 100 poucos conseguem fazer essa progressão na carreira. Isso também não é um motivo pelo qual o jovem fala: "Eu não quero ser CLT, porque eu não quero passar por tudo isso, não quero sofrer tudo isso"? Olha, sim, mas hoje as empresas estão muito comprometidas em planos de carreira, em meritocracia. Então, eu acredito assim que se o jovem de fato tem interesse numa carreira, em começar uma área, e ele buscar empresas que realmente vestem a camisa, hoje tem muito investimento até na saúde mental, empresas que são ali, pagam para o funcionário até fazer atividade física, investem de fato no funcionário, né? Hoje as leis estão cobrando muito isso das empresas. Então, assim, o jovem Vem a escolhendo. NR1 aí. Exato. O jovem Perfeito. escolhendo uma boa empresa, uma empresa que realmente se compromete com o bem-estar, eu acredito que ele vai estar bem calçado em relação a isso. Ele vai ter um plano de carreira, se ele seguir ali a meritocracia, se dedicar, colocar os estudos em prática, eu tenho certeza que ele vai conseguir ali galgar novos cargos e quem sabe seguir ali, conseguir um cargo mais desejado, enfim, não sei caso ele tenha interesse, né. Tem alguns jovens, o que eu vejo hoje, infelizmente, é que eles não têm muito interesse nesse crescimento e antes as pessoas se dedicavam mais, estudavam, literalmente buscavam oportunidades, né. Hoje eu vejo que o jovem está um pouco mais, assim, estável, né, demorando mais para entrar no mercado de trabalho, uma grande dificuldade até, na área do direito, a gente buscar encontrar estagiários ou profissionais no início de carreira, as pessoas já não querem mais essas vagas, elas querem ou já começar muito acima, né, às vezes sem experiência, o que não faz sentido algum, ou até mesmo, começar um negócio por conta própria, sem nenhuma experiência e acabando cometendo alguns erros ali por falta de experiência mesmo. Tá certo, doutora. Olha, e você aí de casa, participe com a gente. 1997-829-3776 é o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você pode mandar aqui a sua pergunta para os nossos convidados do Estúdio Câmara. Agora, uma outra questão. A gente teve também, nesse meio tempo, além da reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que até hoje as pessoas falam: "Nossa, a gente não vai mais se aposentar", porque cada vez, né, isso também não tirou um pouco esse brilho de trabalhar com carteira assinada? Eu acredito que sim, Mina, porque, as pessoas tantas informações acabam aparecendo na mídia, eu acho que o jovem acaba ficando ali, desacreditado que vai chegar lá e se perguntando por que contribuir se talvez não vá ter uma oportunidade para mim lá na frente. Então eu acho que falta realmente mais transparência, em questões ali do INSS para trazer esse brilho para o jovem, né. O jovem realmente não acredita nessa instituição, infelizmente. É, porque às vezes ele pensa o seguinte: se eu ganhar bem, eu pago um plano de previdência privado e é melhor do que eu depender de um INSS. Porque hoje a gente vê aí, olha, as pessoas estão, inclusive, com muitas questões relacionadas à deflação daquele valor. No início, a aposentadoria era de X, depois foi perdendo.
isso tudo também, a nova geração vai vendo o que está acontecendo muitas vezes com pais, com avós aposentados, também não influencia, Jordi? Com certeza. Você acompanhar e ver isso no dia a dia ali com seus pais, tem uns percalços, reclamações de CLT, que não é fácil, a gente sabe que tem bônus e ônus, e aí, de novo, vem a internet com uma ilusão, vendendo uma imagem que ele passa a acreditar. E aí ele vai tentar esse caminho, muitas vezes sem sucesso. Inclusive, doutora Cláudia, muitos críticos falam o seguinte, que empreender é importante, ter esse mercado, mas que muitas vezes se criou uma ilusão sobre empreender justamente por função das lacunas deixadas pela própria CLT, pelo sistema previdenciário, e aí se romantizou em empreender para não mostrar um problema existente no nosso país no que diz respeito à legislação. O que você pensa sobre isso? Olha, realmente, hoje a legislação ela é bem complexa, a gente sabe que tem muitas emendas, e em relação até ao próprio INSS que a gente conversou, as várias reformas são para sustentar o negócio a longo prazo, né? Eu já ouvi até falar que o pessoal quer um esquema de pirâmide, no sentido de realmente as reformas são para sustentar e alguém lá na frente conseguir se beneficiar em si. E em relação a empreender, realmente é vendido que é tudo maravilha, né? É que as pessoas veem os empreendedores de sucesso como sendo os únicos empreendedores, mas eles não veem que no caminho tem muitas pessoas que tentam e não conseguem e acabam frustradas ou acabam voltando ali ao mercado de trabalho. Então, o focar só nas pessoas que têm resultado, até falando das redes sociais, as pessoas que veem as pessoas famosas, são ali 1% da grande maioria que tentou e não conseguiu, até por falta de constância, comprometimento, que são compromissos e qualidades que são necessárias para o CLT. Então, o jovem às vezes foca, não, quero empreender, mas deixa de lado questões mais como o próprio comprometimento, a constância naquilo que deseja, que são os elementos ali para fazer o empreendedorismo funcionar. Então, eu acredito que falta um pouquinho esse sentimento para o jovem, sabe? Se comprometer de fato com aquilo que ele deseja, seja no empreender ou até no mercado de trabalho, mas ter o resultado sem o esforço, né? Agora gira tudo em torno daquilo que o Jordi disse no início, prazer imediato. E a fórmula do sucesso. Doutora Cláudia citou uma coisa importante, que às vezes essa frustração que você conversa com alguém e fala assim, eu tentei empreender, mas eu tive que voltar para o CLT como se fosse um fracasso. Como lidar com isso? Tá. É isso, né? Você resumiu bem o que a gente trouxe lá no começo. CLT é visto como um fracasso. Ele é visto como, para eu evoluir, passo pela CLT, necessário, mas eu quero empreender e retornar. Acontece, é você trazer de novo a realidade. 1%, igual a Cláudia trouxe, conseguiu e está mostrando nas redes sociais. Outros 99% tentaram e não conseguiram. Isso é um problema? Não. É só uma tentativa. Quem sabe você não consegue em outro momento. É lidar com esse luto de uma ideia de um empreender que deu errado, então você imaginou, você criou expectativas e, de certa forma, morreu. Então você vai lidar com esse luto, entender aonde errou, aonde poderia ter sido melhor, deixar esse sentimento passar e aí trabalhar de novo. CLT, que não é problema nenhum, é muito digno. A tecnologia veio cooperar para isso? Não, com certeza. Hoje com home office, né, tem teletrabalho, tem várias ferramentas que hoje dariam a liberdade para o jovem dele poder ter a rotina dele e ainda trabalhar, não vejo nenhum problema. Hoje a tecnologia tem muito ajudado, né, diferente do que muitos pensam, hoje é possível várias novas formas de trabalho e se adequar, além de você conseguir ter uma qualidade de vida, conseguir trabalhar, não vejo nenhum problema. Dá para você conciliar tudo, se arrumar tudinho, cabe no dia, gente. Tá certo, olha, e a partir de agora nós vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Eu vou pedir para a produção já passar aí a pergunta do telespectador para nós, para que a gente possa, então, você de casa ter a resposta. Olha, a gente tem aí o Renato Araújo, da Vila Industrial, que perguntou o seguinte, tem gente que topa a CLT só para assinar e depois pede para receber por fora. Isso dá problema para quem aceita e para a empresa também?
doutora Cláudia? Sim, dá problema e provavelmente isso pode gerar até uma reclamação trabalhista no futuro. O que acontece? A pejotização, por um lado, quando o funcionário aceita, você pode até usar esse aceite. Ele não aceitou ser CLT, ele quer ser PJ. Ok, você guarda essa prova. Aí, no caso de pagar por fora, eu definitivamente não oriento. É o ideal que você faça, seguir o CLT, siga tudo corretamente, né? Deixe tudo documentado, que se você não fizer isso agora, isso lá na frente vai virar um processo contra você e você vai ter que responder por isso. Eu vou aproveitar, então, por exemplo, a pessoa fala assim: você vai me pagar 2.000 na carteira e por fora você vai me pagar mais 2.000. Isso é cilada. Cilada. Cilada, porque se vier, como é uma irregularidade, caso esse funcionário seja desligado por qualquer razão, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista e pedir a inclusão desse valor por fora dentro do regime que ele tinha anteriormente e assim refletir todas as verbas trabalhistas. O empresário assume um grande risco seguindo dessa forma. A gente vai para mais pergunta, então. Vamos colocar aí na tela a próxima pergunta, que é da Carolina Freitas, do Jardim Flamboyant. Quem teve chefe tóxico tende a odiar a CLT. Como separar uma experiência ruim de uma escolha profissional que pode ser saudável? Aí eu acho que Jordi pode responder essa. Podemos, vamos lá. Entender primeiro sobre aquela experiência, é você refletir, colocar para fora tudo aquilo que você está sentindo. Ok, a partir desse momento que você refletiu sobre essa experiência, trazer, de novo, essa palavra, experiência, é uma única pessoa. Trazer outras histórias de outras pessoas que trabalharam com CLT, que tiveram um ambiente saudável, é muito importante para você entender que não é um geral, foi um caso à parte, que você pode iniciar em empresas, até mesmo dessas pessoas, que têm um histórico bom, saudável, tentar contato com essas empresas. Sim, agora a gente vai para mais uma pergunta do telespectador, lembrando que você participa pelo 19 978293776. Agora é o Eduardo Pacheco, do Parque Prado. Quando o salário é menor na CLT, mas tem benefícios, como calcular a diferença real para decidir com clareza e não cair em promessa, doutora Cláudia? Olha, primeiramente é colocar tudo no ponto do lápis, né? Ou seja, um convênio médico, você vai ter uma assistência ali, um seguro, né? Em caso de acidente. Então, acho que você tem que mapear tudo que você vai ter de gastos, né? Começar ali, vale alimentação, muitas empresas também têm vale refeição. Coloca tudo isso no papel, faz uma conta e verifica se realmente vale a pena. A parte que ninguém considera da CLT é que também você tem que pensar no caso de você sofrer um acidente ou adoecer. A CLT vai te ajudar em relação a isso. Caso você não tenha isso, seja PJ, você não vai poder contar com esse seguro de caso venha acontecer alguma coisa. É que, como a gente falou anteriormente do jovem, as pessoas não consideram uma eventualidade, e isso pode acontecer a qualquer momento. Eu, inclusive, já tive amigas que disseram o seguinte: eu trabalho numa empresa que o salário até não é tão alto, mas eu tenho vale alimentação de X, eu tenho auxílio farmácia de tanto, eu tenho academia, que é o tal aqueles Total aplicativos, pode usar em várias academias. Então, quando eu coloco na ponta do lápis tudo isso, vale a pena ter esse salário base de X, mas contando com esses benefícios. Essa conta que se faz, Exatamente. Pega um caderninho, já anota tudo ali e coloca na ponta do lápis os seus gastos, se realmente vale a pena, porque muitas vezes ainda a CLT pode valer a pena para você, considerando os gastos que você teria mesmo de alimentação, entre outros, né? Vamos para mais uma pergunta agora. Vamos colocar aí na tela o nosso próximo telespectador, que é o Diego Martins, do Jardim Eulina. Ele pergunta: por que dizem que ser CLT virou vergonha? Isso mexe com a autoestima e faz a pessoa se sentir menor, mesmo trabalhando honestamente? Jordi. Sim, por que dizem CLT virou vergonha, né? Criou-se socialmente, redes sociais, a ideia de que você CLT, você está submisso a alguém. Tem sempre alguém acima de você que você A deve questão da responder. submissão, então. Isso. E você deve responder regras, né? Responder a essa pessoa. Então, socialmente tem esse aspecto. De novo, o compromisso. Você tem que estar ali para o outro, é combinado. Mas assim, as pessoas não querem viver do princípio do prazer, se entendem num lugar mais baixo, então para elas a melhor saída seria empreender, ser dono do próprio nariz. Sim, mas hoje, então, você
responder a alguém, né, essa submissão, como você coloca, é algo que mostra que a pessoa ela não tem credenciais, seria nesse sentido, de tomar as próprias decisões, de que ela é imatura para tomar decisões, ou ela tem que entender que não, a regra daquele trabalho tem que ser, por exemplo, olha, existe uma divisão de atividades, você vai fazer A, o outro vai fazer B, como que é isso tudo? Tá, a gente tem que colocar igual na ponta do lápis ali e entender. Tem empresas que vão ter regras e normas ali que são conversadas e são saudáveis, estão ali no nível. Tem outras que estão no nível tóxico. Aí Tá. sim se enquadra como submissão. Tá explorando você, tirando a mais. Então você tem que ter essa conversa ali, padronização e entender o que faz sentido para você. Mas voltando, o que faz sentido para você, entendendo que há frustrações, que há percalços que você tem que passar, né. Um contrato, um acordo tem que ser bom para os 2. Sim. Ah, então, a gente colocar tudo aí, tanto quando dizem a respeito de dinheiro, quanto de comportamento, né. Vamos a mais uma pergunta do nosso telespectador, 19978293776. Agora nós temos aí a Mariana Costa, que é do Guanabara. Fui demitida e pediram para assinar papéis na hora, sem ler, o que nunca dá para assinar no impulso. E como o que nunca dá para assinar no impulso e como pedir tempo. Como que é isso? Na hora da demissão, daquele assinar os papéis da demissão, esses papéis devem ser enviados antes ou o empregado ele recebe ali, tudo na hora e, olha, assina e depois você discute. Como que é isso então, Na verdade, doutora? tem dois momentos. Quando você é demitido, você vai receber ali um comunicado para que você assine. O importante é que você leia com atenção, peça o tempo necessário para você ler, para você poder assinar. Normalmente isso é feito presencialmente, né? Hoje de forma online, você assina ali para você aceitar, né, e entender que está sendo desligado. Os outros documentos, que são os cálculos dos seus direitos, as verbas rescisórias que você vai receber, o saldo de salário, o proporcional de férias, muitas vezes ali o seu fundo de garantia. Esses documentos você vai ter um tempo maior para analisar, você vai recebê-los. É importante que, se você não entenda ou não aceite, que você busque uma orientação de um advogado especialista ali em direito do trabalho, para que ele te oriente, faça os cálculos corretamente, para que você, entendendo que não está correto, você não assine. Né, você peça ali esclarecimentos para a empresa e, se você não tiver jeito nenhum, você assina, mas depois, sabendo que há alguma irregularidade, você busque os seus direitos ali por meio de um advogado. Doutora, antigamente tinha muito de fazer essa rescisão no escritório do Ministério do Trabalho, né, que era a diretoria Uhum. Ou regional de sindicato, né, trabalho, muitas vezes ou sindicato. nos sindicatos. O que, de certa forma, parecia que dava uma segurança maior para o trabalhador. Hoje isso não é obrigatório. Não, hoje isso não é obrigatório. Inclusive, muitas vezes, você recebe até por e-mail, por WhatsApp, os seus documentos ali de rescisão. O que tem que acontecer, e isso está na lei, que você vai ter 10 dias após a demissão para você receber os seus direitos. Tá. Caso isso não aconteça, você pode ter direito a receber esse valor em dobro, tá? É importante vocês saibam disso, porque caso o empregador não pague corretamente, ele vai ter que arcar com esse ônus de pagar uma indenização para você. Mas a assinatura dessa rescisão, ela pode acontecer depois desses 10 dias? Porque, por exemplo, eu lembro que se falava muito que o escritório, por exemplo, da Diretoria Regional do Trabalho não tinha agenda, a pessoa Uhum. pagava e depois o empregador ia com o recibo que tinha pago, ó, já foi pago dia tal, respeitou. Isso prevalece ou não? Os documentos têm que ser assinados antes, prazo para assinatura disso. Caso, por exemplo, a pessoa fale: olha, eu nem concordo com esses valores, eu recebi nesses 10 dias, sei lá, 10, 20, 30 mil, mas eu acho que é muito mais. Hoje não há analisação clara, um prazo para assinatura. Tá. Há prazo para o pagamento em 10 dias. A assinatura vai ficar ali à mercê, realmente, se você concorda com os valores, né? E de fato, se o pagamento não for feito em 10 dias, você teria direito a essa indenização, o dobro, né, do valor que você seria devido ali de verbas rescisórias. Sim. Agora, o documento, às vezes acontece de vir muito depois ou nem vir.
né? Isso é Ah. uma problemática. Mas você precisa assinar para liberar o fundo de garantia, não é isso? Precisa liberar para assinar o fundo de garantia, porque você vai precisar levar os documentos do INSS para poder ter acesso a todas as informações e poder sacar, né, de fato, os seus benefícios e até o seguro-desemprego que você tem direito. Mas aí, a pessoa não concorda com esse valor. Ela mesmo assim, ela assina e ela coloca alguma coisa Pode questionando o colocar uma valor, ela ressalva. coloca uma Pode colocar uma ressalva? ressalva ou pode até assinar e depois buscar os seus direitos, porque hoje na legislação, trabalhista, é possível que você discuta, mesmo você assinando, como você não tem conhecimento, assim, as leis são complicadas, os cálculos você mesmo não entende. Então é ideal que você, assinando e sabendo que tem alguma irregularidade, busque a orientação de um advogado especialista em direito do trabalho para que refaça os cálculos e, tendo alguma irregularidade, questione o seu empregador para que ele pague corretamente os seus direitos. Tá certo? Então vamos a uma última participação no Estúdio Câmara de hoje. Você faz aqui o programa junto com a gente e quem participa agora é o Vitor Almeida, do Parque Jambeiro. Quem vive de bico sendo PJ diz que é livre, mas vive exausto. Como perceber quando a liberdade virou ansiedade e culpa constante, Jordi? Tá, boa pergunta. Sobre liberdade, a gente vê muitas vezes, e aí agora com os aplicativos, né? Uber, iFood, a pessoa faz ali a sua jornada, mas muitas vezes para compensar financeiramente, ter a sua liberdade financeira, tem um custo. Essas pessoas têm altas cargas de horário de trabalho, né? Começam cedo e terminam só no final da noite. Então é entender que a liberdade financeira muitas vezes não é a sua liberdade de tempo, liberdade psicológica e quais são os custos. Aí você coloca numa balança. Tá valendo a pena ter essa liberdade da CLT para o PJ, para eu estar fazendo um trabalho à parte? Como é que a gente sabe? Calculando, financeiramente está bom, mas a minha saúde, a que custo? E aí você entende se é o Jordi, momento. sabe que eu tenho usado muito carro por aplicativo e a gente acaba conversando muitas vezes com alguns motoristas. Um me disse recentemente, inclusive, que por conta, ele é construtor, trabalha como Uber, mas teve um período que se ganhava muito bem sendo motorista de aplicativo. Uhum. E aí, hoje, até em função da política de trabalho da plataforma, que acaba ficando com um montante maior, ele tem que trabalhar muito cedo, por exemplo, começar logo às 5 horas da manhã e parar só às 9 da noite, para tentar, por exemplo, ter a mesma vida, mas já Sim. não tem mais a qualidade. Quando a carreira de uma pessoa chega nesse sentido, por exemplo, eu estou trabalhando muito para ganhar a mesma coisa que eu ganhava há 5 anos, qual é a revisão pessoal que essa pessoa tem que fazer, já que por conta, inclusive, ele me confessou: "Olha, agora eu tenho 50 anos, eu não consigo mais voltar para o mercado formal como construtor e também não tenho mais dinheiro para investir, para começar como um construtor PJ", por exemplo. Tá, aí ele tem que reavaliar os custos da decisão dele. No momento, foi bom? Foi bom. Nesse momento não tá bom. Quais são os caminhos que eu posso fazer? Ah, não tenho muitas opções. Então ele tem que entender, tentar buscar outras pessoas ali do meio que se conhecem. E aí a gente traz de novo, voltando para o CLT, a questão de submissão que a gente falou, sobre fracasso, não é no CLT. A gente está vendo em outras oportunidades, por exemplo, esses motoristas de aplicativo, que no momento foi bom e hoje não é bom. Então, aonde está a submissão? Você tendo que trabalhar jornadas exaustivas, de cedo até o final da noite. Então, não é definir padrões, CLT é isso, PJ é isso, trabalhar como autônomo é aquilo. Cada caso é um caso e você entender é essencial, botar na ponta do lápis e avaliar. Mas nesse momento, talvez, por exemplo, eu dei um exemplo, mas talvez ser autônomo, empreender em outro segmento seja uma alternativa. Mudar, não deixar de empreender, talvez, Sim, porque até tem uma dificuldade para voltar para o mercado formal, sim. mas mudar o segmento desse empreendimento é possível? É possível. E aí entender que vai demandar bastante também, né. Você precisa estar bem preparado, porque toda mudança causa um cansaço, é uma energia a mais que você necessita. Então é estar bem amparado, procurar rede de apoio, pessoas que possam lhe ajudar nesse momento de transição.
Quando lá no seu consultório você atende essas pessoas que têm esse anseio, essa questão do sucesso e tudo mais, hoje a gente dá para falar assim que quem tem mais esse problema, quem sofre mais com isso, são os homens ou as mulheres? Hoje, quem sofre mais, hum, acredito que está por igual, né. Hoje com a mulher no mercado de trabalho, buscando seu espaço, ela também tem essas demandas. O que acontece muitas vezes é que elas têm trabalho a mais, né, tem o trabalho de casa que o homem muitas vezes não se coloca, então elas se desgastam muito mais. Então Sim, pensar numa transição, às vezes, demanda muito mais e ela prefere se reter. sim, o homem se joga mais. Se joga porque, querendo ou não, de novo, é mais tranquilo, porque ele entende que o trabalho de casa é só para mulher. E não, deveria ser um trabalho compartilhado. Então eu vejo muito mais mulheres exaustas no seu dia a dia, então transições seriam mais difíceis para ela do que para homens que se jogam. E é isso. Agora, do ponto de vista também jurídico, como tanto esse homem e essa mulher, o jovem, a gente já falou, mas ele quer se preparar para fazer essa transição ou fazer o caminho inverso. Eu era empreendedora, mas agora eu quero voltar para o mercado formal. Existem alguns caminhos? Olha, é sempre bom que você procure empresas que tenham essa responsabilidade, né, de saúde mental e bem-estar e começar ali, ter um bom currículo, né, se inscrever. Hoje tem vários sites que você consegue colocar o seu currículo, se socializar, se conectar a profissionais que você deseja ali ou empresas que você tem interesse em trabalhar. Eu não vejo nenhum problema você buscar empresas que você vê e tem aquele desejo, né? Antigamente a gente via uma empresa e falava, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa um dia. Por que não você ir atrás dos seus sonhos, buscar empresas que você se identifica, produtos que você se identifica e entrar, né, se conectar com pessoas que podem te dar uma oportunidade, uma entrevista de trabalho e você se recolocar ali de maneira Mas a formal, né? tecnologia é essencial entender um pouco, né? Exatamente, Isso não né? tem como escapar. É, exatamente. O ideal é você hoje com a internet, graças a Deus, você consegue pesquisar muito, né, hoje tem vários aplicativos, né, redes sociais que você consegue aprender de tudo. E tem vários cursos gratuitos em várias instituições, então se você tem algum desejo de mudar de carreira, você pode começar por esses cursos gratuitos até conseguir a sua recolocação e depois pagar algum curso, entrar numa universidade, né, quem sabe aí começar uma nova carreira, de estudos também, né, e profissional. Mas independente da escolha, empreender ou ser CLT, gente, tem uma questão de legislação importante que deve ser observada. Não é só começar a fazer e achar que aquele dinheirão que está ganhando, por exemplo, no caso do empreendedorismo, olha, já comecei, por exemplo, vou falar por baixo, com 10.000 por mês, não preciso ir atrás de nada, estou garantido. Nem sempre é assim. Não, tomem cuidado com as falsas promessas. Eh, Empreender exige responsabilidade muito maior do que ser CLT, porque você tem uma empresa que você cuida, provavelmente talvez você vai ter um funcionário, tem a parte tributária, a parte empresarial, a parte burocrática de ter um CNPJ, de pagar as contribuições, os tributos corretamente, né? Então, você precisa saber a responsabilidade que você vai se meter, até para você não enfiar os pés pelas mãos e ter que arcar ali com valores muito superiores. Muitas vezes vai acontecer uma multa, alguma coisa assim, de você não ter cumprido corretamente a legislação. Então, não são só flores empreender, você tem que entender as responsabilidades e quais eu posso dizer, soft skills que você precisa ter para empreender, né? Não é para todo mundo, infelizmente, e você vai precisar se calçar e entender um pouco de legislação para não cometer nenhum erro. Agora, Jordi, vai passar essa onda de falar que CLT não é ter sucesso? Nós vamos conseguir, como sociedade, encontrar aí um equilíbrio entre dá para ter sucesso sendo CLT e dá para ter sucesso também sendo empreendedor? A intenção é essa e cabe a nós, né, que fazemos o dia a dia, trazer para o jovem a realidade, começar essa educação desde cedo. Acredito que sim, vou ser esperançoso que vá passar, Uhum. mas é um trabalho árduo. Eu gosto muito de uma situação que tem acontecido, por exemplo, na China, onde os influenciadores agora, eles têm que ter um arcabouço teórico, eles têm que se responsabilizar por aquilo que eles falam. Se a gente conseguisse trazer isso para uma esfera maior, seria muito bom.
Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza que, olha, quem está em casa, quem não assistiu, tem acesso lá também na nossa plataforma no YouTube para depois entender melhor, reprisar e contribuir com certeza para o desenvolvimento de muita gente que acompanhou e acompanha aqui o Estúdio Câmara. Muito obrigada. Obrigada, Eva. Agradeço. E olha só, um debate essencial para entender que o trabalho é parte da nossa identidade, mas não deve ser nossa única fonte de valor. A gente agradece aqui aos nossos entrevistados e já conta para você o que vem amanhã, porque o Estúdio Câmara de quinta-feira mergulha na força e na complexidade da maturidade feminina. Vamos falar abertamente sobre relacionamentos, saúde emocional e o peso do tabu de envelhecer. Afinal, por que a sociedade ainda tenta impor que a passagem do tempo para a mulher é um defeito, enquanto para o homem é um sinal de prestígio? Nós vamos desconstruir a pressão estética e o prazo de validade que tentam nos rotular, celebrando a verdadeira potência e a liberdade que surgem depois dos 50 anos. É um convite para olhar o espelho com mais gentileza e menos cobrança. Então, amanhã, no Estúdio Câmara, você aí confere toda essa reflexão. Eu fico por aqui, até um próximo programa e muito obrigada pela sua companhia.